ser a assimilação de vocês, tá? Gente, vejam só. O Código Penal brasileiro, ele vai trazer os tipos penais, né? Ou seja, vocês sabem que a partir do artigo 121, nós vamos encontrar os tipos, ou seja, os crimes, né? Começa com homicídio e segue lá até a finalização do Código Penal. No semestre que vem, vocês vão trabalhar exatamente os crimes em espécie, que é exatamente o penal 3, né? Começando do homicídio, conteúdo bem interessante. Então, o Código Penal, ele vai trazer os tipos, né? Ou seja, os crimes, não é? Mas para que nós possamos trabalhar esses tipos penais na prática, o processo penal, juntamente com o penal 2, vem esclarecer quais são as espécies de ação penal. E aí é o seguinte, o Estado, enquanto eu digo Estado, em sua amplitude, né? Especificamente também falando em relação ao legislador, ao juiz que vai aplicar a lei, ele precisa de um norte, não é? Para saber o tipo de ação em cada crime. O Código Penal, ele trabalha com as seguintes espécies de crime. E nós temos, as de ações, né? Nós temos a ação penal. Ó, estou melhorando, estou não? Ação penal pública. E temos as ações penais de natureza privada. Isso é importante porque o tipo de ação vai dizer para a gente qual é o rito que vai ser, com quem é que vai ter a legitimidade para agir naquele processo. Então, a regra maior do Código Penal é que as ações sejam de natureza pública, só a grande maioria. E aí elas se subdividem em ação penal pública incondicionada, aí a gente vai entender bem direitinho o que significa condicionada. Nós temos a ação pública condicionada à representação. E nós temos a ação pública condicionada à requisição. Essa ação pública incondicionada, ela compõe a grande maioria dos tipos penais, ou seja, digamos que no contingente dos tipos todos do direito penal, nós temos uma média de 75% de ações penais públicas incondicionadas. E o que significa uma ação? Tem alguém com o microfone ligado. O que é que significa uma ação pública incondicionada? Primeiro, ela é pública porque está demonstrado o interesse máximo do Estado de punir o agente. A ação penal pública incondicionada, ela vai, sobretudo, figurar nos crimes de média a alta gravidade, principalmente aqueles crimes em que o Estado tem máximo interesse de punir. E então, o que acontece? Quando a ação ela é pública incondicionada, eu vou voltar, porque me dá uma gastura se vocês não ficarem me vendo. Deixa eu voltar aqui só para fazer a explicaçãozinha, tá? Então, na ação pública incondicionada, como o próprio nome já diz, independe de condição alguma. Quando o delegado, por exemplo... Oi? Aqui é Thalita, eu não estou vendo a senhora, eu estou vendo a foto de Apolinário aqui. Apolinário? Eu também, tá? Tá tomando meu lugar? Não acredito. Você está fazendo isso. Eu estou aqui tá aparecendo. Tá aparecendo a senhora. Eu não sei o que está acontecendo, tá só a minha. Normal. Vê se agora melhorou. Tá AG, Apolinário Gomes. Apolinário. Não tem nada não, deixa o Apolinário ficar aí, minha gente. Reinando, vocês estão me vendo? Nem que seja numa janelinha? Não, eu não estou vendo a senhora de jeito nenhum, só Apolinário. Não. Então, seu computador gostou de Apolinário. Pois no meu Apolinário até escondido tá. No meu nem estou vendo ele aqui. Eu acho que em alguns está aparecendo a tela compartilhada e em outros está aparecendo só Apolinário. No meu está aparecendo a tela compartilhada. A senhora... É porque deve ser a internet das outras pessoas, porque aqui no está aparecendo... No caso, não está mais compartilhada a tela, eu já voltei, né? Assim?
Não, Aham. aqui tá aparecendo a senhora e a Tá Apolinário. já. compartilhando com a Apolinário, mais com o slide. Pronto. Não tem nada, não. Deixa a Apolinário ser o professor também. Aí o Tiago disse aí certo. Aí, gostei da criatividade. Tiago disse, época de eleição é assim, aparece do nada. Gostei. Pois eu não tô vendo a... Professora, eu não Que tô é vendo a isso, senhora de Tiago? jeito nenhum. Você quer sair, entrar novamente? Faça isso, pra ver se dá certo. Eu vou aguardar enquanto você retorna. Vou fazer. Tá até sem graça aqui. Eu só olhando para a foto da Apolinário de paletó. Vá. Thalita, dá um retorno, que a gente está perdendo tempo de aula. Voltei. Que isso. Pronto, perfeito. Tá me vendo agora? Estou te vendo sim. A tela compartilhada com a Apolinário, mas pelo menos eu estou lhe vendo. Tá bom, vamos lá. Então, nas ações públicas incondicionadas, como a gente ia falando, compõe a grande maioria dos tipos penais. Nesse tipo de ação, para que o processo aconteça, independe da vontade da vítima. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Às vezes a pessoa, por exemplo, é vítima de um furto. E aí, quando chega no dia da audiência, aí, lógico que ela vai na delegacia informar que foi furtada e tudo, começa o processo, mas lá na frente, quando começa a caminhar a ação, que ela é convidada para ir ao fórum, aí ela chega, às vezes, lá no cartório e diz assim, olha, eu quero desistir, eu não quero mais continuar com essa ação, já foi resolvida, já recebi o meu bem de volta, a polícia já encontrou, não quero mais. Aí a gente vai explicar a essa vítima que, no caso do crime de furto, é uma ação pública incondicionada, ou seja, quando o delegado toma conhecimento do crime, ele tem a obrigação de instaurar o inquérito para apurar o caso. E, independentemente da vontade da vítima, esse processo não será arquivado. Por quê? Porque o titular da ação penal, na ação pública incondicionada, é o Ministério Público. Então, ele é o responsável de pegar aquele processo, de fazer a denúncia e seguir na tramitação daquele processo. Então, mesmo que a vítima queira desistir, ela não pode. Aí nós vamos ver que na ação pública incondicionada vigora o princípio da obrigatoriedade. Ou seja, tomou conhecimento do crime, instaurou o inquérito. Aí vamos lá. Inquérito instaurado, fez todos os procedimentos, ouviu as testemunhas, ouviu o indiciado, né? E ao final o delegado faz um relatório, indiciando, vamos dizer, Apolinário, já que ele quer aparecer no crime, né? Indiciando Apolinário nos termos do artigo 155 do Código Penal. Esse processo vai ao fórum. Quando chega lá, o Ministério Público vai avaliar aquilo que foi colhido em sede de investigação. Ele vai ver se naquele inquérito, ou seja, naquela investigação, há informações suficientes para que ele tenha o convencimento de que realmente foi Apolinário o autor do crime. E aí possa oferecer o que a gente chama denúncia, ou seja, denunciando Apolinário pelo crime do 155. Na fase do inquérito, não há denúncia, há apenas um relatório em que indicia, vocês vão estudar isso melhor em processo, mas quando chega ao fórum, que o promotor faz a denúncia, aí eu já tenho uma denúncia feita por autoridade competente, no caso, o Ministério Público. Mas vamos lá. Digamos que o Ministério Público olha aquele inquérito e não fique convencido de que foi Apolinário. Ele vê que uma pessoa lá que foi ouvida na delegacia comentou assim, quem viu realmente quem foi seu José. Seu José diz lá quem é seu José. Então, o promotor, em vez de oferecer a denúncia, ele pode pedir que o processo retorne à delegacia, para que o delegado escute seu José e novamente volta para ele. Isso a gente chama de diligências. E vocês vão ver lá em processo penal 1, que chama, o termo é processo baixou a delegacia, ou seja, retornou à delegacia para cumprir as diligências solicitadas. Pois bem, se ao final o promotor se convenceu realmente que foi Apolinário, ele vai denunciar. Então, o que é que a gente tem até agora? A gente tem um inquérito em que o promotor precisou pedir abaixo da delegacia. Quando fez as diligências que ele solicitou, ele se convenceu de que havia indícios suficientes e denunciou alguém. Mas o promotor pode ainda não encontrar dentro dos autos indícios nenhum. E aí ele vai solicitar abaixo da delegacia mais de uma vez, e mesmo assim o delegado não consegue, só um minutinho, viu, Luzia? Guarda a tua pergunta, tu me repete daqui a pouco, senão eu perco meu raciocínio. O delegado não conseguiu ter, assim, um indício concreto de quem tenha sido.
Então, nesse caso, o Ministério Público pode pedir o arquivamento do inquérito. Então, tudo a gente está vendo gira em torno do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Então, é ele que faz a denúncia, é ele que solicita a baixa delegacia, porque é ele que faz a denúncia. Quando o juiz recebe esse processo, até a gente já estudou qual é o primeiro marco interruptível, é o recebimento da denúncia, ou seja, é uma decisão que o magistrado recebe a denúncia. A partir daquele momento em que ele recebe a denúncia, deixa de ser um inquérito e passa a ser uma chamada ação penal. E, em vez do criminoso se chamar de indiciado, agora ele se chama acusado ou réu, tá bem? Então, nas ações de natureza pública, vigora o princípio da obrigatoriedade. Segundo, o material tem isso, tá? Segundo, o princípio da oficialidade. O que é o princípio da oficialidade? É porque o Ministério Público é quem é o órgão oficial para apresentar a denúncia. Na sequência, a gente vai ver outros princípios. Eu vou, acho que, deixar mais adiante para não ficar confuso. Eu tenho a indisponibilidade, a intranscendência e a indivisibilidade, mas eu aprofundo mais lá na frente. O que é que eu quero que vocês entendam até agora? Que nas ações de natureza pública incondicionada, o titular da ação é o Ministério Público. E vigora o princípio da obrigatoriedade. Não depende de querer ou não querer da vítima. O processo vai seguir adiante. Pode culminar numa condenação ou não, mas isso independe da vontade da vítima. Luzia perguntou aqui se o crime de lesão corporal pode ser retirado da queixa. Depende. O crime de lesão corporal de natureza leve pode, porque ela não é incondicionada. Mas as lesões de natureza grave e gravíssimas são incondicionadas, tá? Então, como é, professora, que eu vou saber se aquele crime que eu estou estudando, eu abri lá no artigo 171, como é que eu vou saber se o crime de estelionato, ele é público incondicionado, se ele é condicionado, se ele é privado? Como é que eu sei? É no próprio artigo. Se o artigo não falar nada, não disser que é privado, que é público, é incondicionado, é não sei o quê, se ele silenciar, vai pela regra geral, qual seja, é de natureza incondicionada. No caso do artigo 171, ele era um crime de natureza pública incondicionada. Com a reforma do pacote anticrime, ele passou agora a ser um crime de natureza condicionada, a representação, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, no silêncio dos artigos, presume-se que aquele crime, ele é de natureza incondicionada, porque a natureza incondicionada é a regra geral, não é? As exceções são os outros tipos penais, tá bem? Então, na sequência, eu vou falar assim, dar um esboço total, depois em geral a gente vai para os slides, tá bom? Na sequência, aparece para nós a ação penal de natureza condicionada à representação. O nome já é bem, dá para você tirar da exegese, da escrita, o significado. A ação condicionada à representação, ou seja, para que aquela ação aconteça, tem uma condição para que ela aconteça. Ela tem que ter uma representação da vítima, tá? Quando o promotor vai denunciar, vocês vão ver isso bem direitinho, ele vai formar as condições da ação. A condição da ação tem que ter a pessoa certa, que no caso é o Ministério Público, que é o titular da ação, tem que ter uma possibilidade jurídica do pedido, ou seja, o fato realmente tem que ser punível, tem que ter o interesse do Estado. Então, tem todas essas condições que o Ministério Público vai avaliar na hora da denúncia. Pois bem, como é que eu sei, professora, quando uma ação ela é pública condicionada à representação? Lá no próprio artigo, vai aparecer abaixo do tipo, deixa eu abrir aqui, vai aparecer abaixo do tipo um parágrafo, e que vai fazer menção a essa situação. Veja o que diz o artigo 147. Ameaçar alguém por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Esse é o tipo. Aí lá na sequência vem um parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Então, quando eu tiver dentro daquele tipo um parágrafo dizendo esta frase, que o processo acontece mediante representação, eu sei que essa ação ela é pública, condicionada à representação. Ou seja, digamos que a pessoa foi vítima de uma ameaça e aí ela vai até a delegacia. Ela narra que foi ameaçada e o delegado vai perguntar: a senhora quer representar? Quero. Eu quero que ele responda. Então, ele vai
instaurar o inquérito, vai colher a assinatura da vítima no termos, e um termozinho simples, feito na própria delegacia, de representação. Tá? É o velho história, que é da parte. Oi? É da parte. Quer dar parte desse jeito. Quer dar parte, quer denunciar, a gente não escuta, né? Só que, na realidade, quem denuncia é o promotor. Esse termo é um termo errado, né? Ou então as pessoas assim, vai dar queixa. A queixa também, a gente vai aprender, é só nas ações de natureza privada. No caso que a gente vai... Porque é o linguajar popular, né? Certeza, exatamente. O linguajar é esse. Quer denunciar, quer dar queixa, né? Como foi que tu disse? Vai dar parte. Vai dar parte. Também. A gente escuta muito. Tá? Então, mas Cris, qual foi esse artigo que tu leu? 147. É a ameaça. Obrigada. Nada. Mas, na prática, e aliás, a linguagem correta do direito é a pessoa vai à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Então, no boletim, ela vai narrar o acontecido, e aí o delegado, obviamente, ele está pronto, né, preparado para saber se aquela ação ela é condicionada, se ela é incondicionada, se ela é privada, para tomar as providências. Está claro até aqui para vocês? Muito bem. Sim, beleza, Luzia. Então, no caso das ações públicas condicionadas à representação, onde é que isso acontece? Aí a gente vai retomar um conteúdozinho que a gente viu lá em Penal 1, o artigo 7º do Código Penal, não é? Que vai acontecer quando, por exemplo, o presidente sofreu um crime contra a honra. Então, o ministro da Justiça vai representar para que o processo se inicie, tá? Então, você dá uma revisadinha lá no artigo, quando for crime contra a honra de chefe de governo, crime contra a honra do presidente, vai ser necessária a requisição do ministro da Justiça. Vamos, então, entendido o que seja a ação penal de natureza pública, agora a gente vai dar uma olhadinha no material, tá certo? E à medida que as dúvidas forem surgindo, vocês vão falando. E depois é que a gente vai ver o restante dos outros tipos, tá? Com muita tranquilidade e sem pressa, ok? Eu peguei essas figurinhas da internet e, infelizmente, essa daqui ela ficou com um cortezinho, mas não deixa de entender o que significa, tá? Então, aqui a gente tem a ação penal, aí ele mostra que a ação penal, ela pública, ela pode ser incondicionada e condicionada, né? Porque aquilo que a gente já estava vendo. O Ministério Público é o titular do direito de ação, independente de requisição ou representação, promovida privativamente pelo Ministério Público. Dá-se início com o oferecimento da denúncia, mas ela só se transforma realmente em ação penal com o recebimento. Na ação pública condicionada, o Ministério Público está sujeito à condição para a propositura da ação, ou seja, a manifestação da vontade do ofendido, ou, se for o caso, a requisição do ministro. O que é que significa dizer isso? Que, de repente, se o promotor tomar ciência de que uma pessoa muito querida dele, por exemplo, ele tomou conhecimento que Efigênia foi ameaçada. E aí, ele, na qualidade de promotor, vai dizer, não, eu quero que instaure inquérito, eu quero denunciar essa pessoa porque ameaçou a Efigênia. Ele não pode fazer, a não ser que ela represente. E aí, ele pode ir na casa dela e pedir a ela, você é minha amiga, esse cara tem que pagar por isso, eu faço questão de oferecer essa denúncia, apesar de que ele já seria suspeito, né? Mas é só uma forma da gente entender. Mas se ela disser, não, eu não quero representar, o Ministério Público não pode fazer nada. Ou seja, o inquérito não vai ser instaurado, a ação penal não será iniciada, tá bem? Então, na incondicionada, o promotor age independente da vontade e vigora o princípio da obrigatoriedade. O delegado tomou conhecimento, tem que instaurar o processo. E o promotor, analisando aquele processo, se tiver indícios de autoria, ele tem o dever de denunciar, porque isso é inerente ao próprio cargo dele, ok? Na sequência... Oi? Professor, Oi? mas na prática, o Ministério Público realmente procura o ofendido para poder perguntar? Não, de forma alguma. Então, só ilustrar, né? Que mesmo que ele peça, que ele tome conhecimento, que ele queira porque queira, ele não vai acontecer. Eu vou dar um exemplo real. Acho que já contei essa história na sala de aula. Que procura o Ministério Público, né, para poder oferecer. Na realidade, a pessoa vai direto à delegacia, né? E aí faz a representação na delegacia. Eu acho que até já contei essa história, mas eu vou repetir dentro desse novo contexto, né? Vocês sabem que há 1 ano e meio, mais ou menos, eu fui ameaçada dentro do fórum por um apenado que chegou bem desequilibrado. E o juiz não estava viajando, e ele entrou na minha sala e eu falei para ele que
ele ficasse de sobreaviso, porque ia haver uma audiência, porque ele estava no livramento condicional, mas ele foi preso por violência doméstica contra a mãe dele. E aí eu fui dizer a ele que ele poderia correr, ele tinha o risco de perder o livramento, eu tinha que esclarecer. E aí ele se revoltou contra mim, né? Contra essa pessoa que vos fala. E aí começou a me ameaçar. Eu fui, corri, fechei a porta, tranquei, estava eu e uma senhora que estava sendo atendida na minha sala e Dona Zefinha, que é a pessoa que trabalha na limpeza. E eu tranquei a porta e ele ficou chutando a porta de vidro e me ameaçando, né? E aí eu liguei, pedi para o policial vir, o policial estava na porta, e eles vieram, deteram ele, né? E eu liguei imediatamente para o doutor Tiago, que é aquele que fez o curso lá no NPJ. E aí o doutor Tiago disse, Cris, você vai agora para a delegacia representado por ameaça. Aí eu disse, não, doutor, vamos deixar isso para lá. Ele, não, eu quero que você vá. Ele desacatou você, desacatou a mim, desacatou o judiciário. Se eu não quisesse ter ido, eu não iria. Não é? Foi um horror. Foi uma experiência, assim, que me marcou profundamente. Se eu não quisesse ter ido, eu não iria. Mas, assim, eu resolvi ir. Mas essa ação é de natureza condicionada. Quando eu cheguei lá, por sinal, era a Ivna, que estava de plantão. Até comentei isso lá na live. E ela fez o boletim de ocorrência. E esse processo, por incrível que pareça, nunca chegou. Nunca eu tomei ciência que ele tinha chegado, porque até hoje eu não fui chamado para ser ouvido na justiça. Mas, assim, e aí eu já vou antecipar um assunto para vocês. Anotem aí com um asteriscozinho. No caso, quando a vítima que é ameaçada, ou no caso que ele chamou palavras de baixo calão também, né? Quando é atingido a honra do servidor, essa ação ela é a única a que eu conheça que tem dupla possibilidade. Se ele desacatar a honra do funcionário público no exercício da função, tanto essa ação pode ser movida por mim de forma privada, através de um advogado, ou eu posso representar para o promotor denunciar. No caso, obviamente, que eu não ia ser besta de procurar advogado, pagar advogado nem nada, apesar de que eu sei que muitos fariam isso sem cobrar, mas aí eu fui e representei, porque achei que era a forma mais fácil. Mas sendo funcionário público, se você for desacatado na sua função, se for contra a sua honra de servidor, tanto pode ser de natureza privada como condicionada. Mas as demais crimes são de natureza somente única, assim, ou é condicionado, ou é privado, ou bala privada, condicionada ou incondicionada mesmo. Pronto, ok? Então a gente vai voltar lá. Não, diga em regra, os processos só são natureza única. Ou ele é em pública, incondicionada, condicionada ou privada, entendeu? Mas no caso do funcionário público, quando atingir a honra do funcionário público, é que ela tem duas naturezas. Ela pode ser privada ou ela pode ser pública condicionada. O funcionário escolhe se ele quer representar para o Ministério Público ser o titular da ação ou se ele quer procurar um advogado e entrar com a queixa-crime. Muito bem. No caso da representação... Cris, oi. Se a senhora quisesse ter entrado com ação de danos morais, também seria possível no âmbito privado? Assim, pode, né? A gente faz com a história pedir, você pode pedir. Mas eu particularmente, não vislumbrei nenhum dano moral. Na realidade, ele cometeu um crime, foi contra o patrimônio, o doutor Tiago disse informe, que ele chutou a porta, que aí ficou um crime de dano, né? Não quebrou, mas de qualquer forma tentou danificar. E uma ameaça, realmente, né? Foi o que ele disse, que ia me pegar, não sei o quê. Oi. Agora, assim, é uma penazinha bem simples, né? Bem leve, não é? Muito. Tanto que tramita no juizado. A senhora não disse que ele proferiu palavras de baixo calão? Foi, mas a palavra de baixo calão vai para o crime contra a honra. Entendeu? Embora não se possa discutir no civil, mas ali não tem nenhum carro morto, tá aquele lado lá aí atrás. Esqueci bem até o... Não, e quando ele chegou no presídio lá, quando os presos souberam, queriam pegar ele mesmo. Mas aí deixaram não, graças a Deus. Então, o que acontece? Porque lá muitos me conhecem, né? E alguns gostam, que sabem que eu atendo todo mundo bem. Sim, aí no caso, gente, quando a gente for falar agora da condicionada e da privada, a gente tem que saber que nesses tipos de ação, vão anotando aí no materialzinho de vocês, porque esses slides estão bem resumidozinhos, tá? Nesse caso, a gente tem um prazo decadencial de 6 meses. Ou seja, do dia que eu fui ameaçada, eu tinha 6 meses para ir à delegacia fazer a representação. Se passar esses 6 meses, não mais pode ser feito nada. Por quê? Porque decai o direito de ação, ok? Então, nas ações de natureza condicionada e nas ações de natureza privada,
existe um prazo decadencial de 6 meses. Esse prazo é contado do dia que você sabe quem foi o autor do crime. No meu caso, como o autor do crime foi ele na mesma hora, eu tomei ciência na mesma hora, eu tinha 6 meses para entrar com a representação. Arthur perguntou, condicionada e privada? Isso, perfeito. E a incondicionada, ela não tem tempo, porque ela não precisa de representação. O tempo que ela possui é aquele tempo lá da prescrição, que a gente já estudou, né? Então, por exemplo, no caso aí do crime de ameaça, de 1 a 6 meses, então vai prescrever em 3, né? Se em 3 meses não for resolvido o processo, 3 anos, aliás, aí vai fazer aquelas prescrições que a gente já estudou. Tá? Então, no caso das ações incondicionadas, apenas nós temos os prazos prescricionais. Nas demais, nas outras duas, na condicionada e privada, o prazo é de decadência, ou seja, a perda do direito de ação, ok? Vamos voltar lá para o nosso materialzinho. E aí, as ações de natureza privada, que a gente vai estudar mais adiante, elas se dividem em 3 tipos, que eu não vou explicar agora, para a gente, quando chegar o momento certo, a gente falar. Nós temos a exclusivamente privada, nós temos a subsidiária da pública e nós temos a personalíssima, ok? Gente, eu tentei, olha, eu disse que tá vendo aí, Diago? Eu quase conseguia. Eu botei essa mãozinha aí, eu consegui botar, consegui colocar para ela escrever, mas eu me atrapalhei no tempo. Ela ficou muito rápida. Olha aí que legal, isso aí foi o Cris que fez. Não ficou perfeito, mas eu queria fazer algo diferente para vocês. Deixa eu ver. Ó, foi bem legal. Ela vai fazer aquela escritazinha. Porque o correto ela fazer, na medida que vai aparecendo as palavras, ela ir fazendo, ela ir correndo. Mas tudo bem, que vale a intenção. Então, vamos lá. Nas ações de natureza pública, aí agora ela ficou no meio. A Constituição, o artigo 88, a Constituição de 88, né, atribuiu ao Ministério Público, com exclusividade, a propositura da ação penal pública, ou seja, aquilo que a gente já falou. O Ministério Público é realmente o titular da ação de natureza pública. Na incondicionada e também na condicionada. Olha, eu quero que vocês fiquem atentos ao que eu vou dizer, tá? Na condicionada, a vítima representa, mas o titular da ação continua sendo o Ministério Público, tá? Não vão pensar que a vítima é a titular da ação de natureza condicionada, não, de jeito nenhum. A titularidade da ação é do Ministério Público, apenas precisa da representação. Então, seu exercício se subordina a uma condição, ou seja, a atividade do Ministério Público fica condicionada à manifestação de vontade do ofendido ou de seu representante legal, como também a requisição do ministro da Justiça. E aí, a gente poderia abrir aqui uma fala. Professora, quem precisa de um representante legal, né? Deixa eu só fechar aqui essa porta que a minha cachorrinha passou, deixa eu aberta. Aí fica o ar-condicionado. É a xará, né, Arthur? Lara passou e deixou a porta lá. Lara dando trabalho, tá lá em mãe. Lara dando trabalho. E aí, o que acontece? O que eu ia dizendo? Esqueci. Poxa, deixa eu voltar aqui para me lembrar. Era no finalzinho do slide, você Era. Foi bom, terceira pessoa, não? Não, lembrei, perfeito. Isso, a questão da representação. Quem é que precisa de representação, né? Ou seja, eu fui vítima de um crime, mas eu não posso expressar minha vontade. Quem expressa a minha vontade é o meu representante legal. Quando é que isso acontece? O menor de idade, não é? Que ele não tem a legitimidade, com a pessoa que é incapaz, que ela é, digamos assim, interditada judicialmente, ela não tem a capacidade civil. Então, nesse caso, a representação seria feita pelo representante legal. Esse assunto, acho que até esqueci de comentar, ele inicia no artigo 100 do Código Penal. No artigo 100. Cris, a senhora enviou esse slide? Não, meu amor, eu não consegui. Eu dei aula no final de semana, ficou super corrido para mim. Então, no artigo 100, eu envio amanhã, tá bom? No artigo 100, ele vai dizer: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Ou seja, ela vai dizer que, em regra, a ação penal ela é pública. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei exige, de representação do ofendido ou requisição do ministro. Aí, parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada, né, que já passa a falar da ação de iniciativa privada. Então, entenderam, né? Quando ele fala no representante legal, é quando a pessoa não tem a capacidade de dar continuidade ao processo.
ou pelo menos iniciá-lo. Vamos voltar lá. Cris, quando a ação é incondicionada, não precisa ser nem o titular do direito. Qualquer outra pessoa pode denunciar por ele, né? E o Ministério Público agir. Perfeito. Basta uma ligação. Olha, está tendo um assalto aqui. Está tendo aqui acabou de acontecer um homicídio. Então, é incondicionada. Nem precisa. Até a própria denúncia anônima é o suficiente para... Às vezes, em caso de pensão alimentícia também, né? Onde a mulher não denuncia Não, a pensão alimentícia ali é no âmbito civil, viu? Ali é em caso de atraso do pagamento. Aí a mãe, que é a titular da ação, ela que tem que entrar com a ação de execução de alimentos, viu? Se for outra pessoa, já não pode. Não, e que hoje é a única prisão civil que permanece no Brasil, né? É por falta de pagamento de pensão alimentícia. Então, a condicionada, né? A gente já viu aqui. Vamos lá. Bom, é isso que eu queria chegar aqui. A gente vai agora verificar os princípios inerentes a cada ação. Os princípios da ação pública e os princípios da ação privada, tá bem? O princípio começando da ação pública, que é a que a gente já deu uma estudada. Pode ser, é o princípio da oficialidade, que até a gente já falou. O Ministério Público é o titular. Por quê? Porque ele é o órgão que, através da Constituição de 88, garante a ele, acho que não sei se é artigo 125 da Constituição, garante a ele a função, não é, de ser o representante legal para as ações de natureza pública. O princípio da obrigatoriedade, ou seja, o Ministério Público ele tem a obrigação de promover a ação, entre parênteses, quando existir elementos suficientes, porque se não tiver elemento, ele pode ou pedir baixa da delegacia ou pedir o arquivamento do inquérito. O princípio da indisponibilidade significa dizer que ele ofereceu uma denúncia naquele processo e aí depois ele quer retirar. Como diz vocês aí, quer retirar a queixa, quer retirar a denúncia. Pode? Não. Uma vez que ele denunciou, que ele instaurou a ação, ele não pode dela desistir. Agora, se ao final do processo ele se convencer que não foi a pessoa, ele pode pedir pela absolvição, por ausência de comprovação de autoria. Mas se ele denunciar, ele não pode retirar aquela denúncia, certo? Esse princípio da divisibilidade, ele é bem interessante. O processo pode ser desmembrado, oferecendo denúncia contra um acusado e não contra o outro. Deixa eu sair aqui para explicar a vocês o que é esse princípio da indivisibilidade. Esse princípio da indivisibilidade é uma segurança para a gente, da sociedade, de que o Ministério Público foi encaminhar a denúncia, sendo que ninguém fez a denúncia. Apenas o promotor tomou ciência do fato pelas conversas de rua. Não tem problema. Se o promotor tomou ciência de um fato criminoso, se esse crime for de natureza incondicionada, ou ele vai solicitar o delegado para instaurar um inquérito, mas atualmente o próprio Ministério Público pode fazer suas investigações, que antes era uma discussão muito grande da doutrina. Promotor pode ou não pode? Pode. Hoje, de uma vez ou outra, a gente recebe processos denunciados pelo Ministério Público em que a parte do colhimento inicial das provas foi feita pelo próprio promotor, tá? Agora, se for condicionado ou privado, ele não há o que se meter, ele vai ficar aguardando a representação da vítima, se ela não fizer, e na privada ele é somente o fiscal da lei. Sim, mas, pois bem, vamos ao princípio da indivisibilidade. Vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que eu seja um promotor de justiça, uma promotora, né? E aí eu descubro que houve um fato criminoso na sala de aula. E eu sei que os envolvidos foram, por exemplo, Tiago, Márcia Romênia e Zuíla, certo? E aí o que acontece? Vai estar lá o inquérito instaurado, tem indício suficiente de que foi Tiago, de que foi Márcia Romênia, de que foi Zuíla. Mas o que é que eu fiz? Não, eu não vou denunciar Tiago, porque Tiago é o meu DJ, né? Ele é que faz as gravações da minha aula, ele que foi o salvador da pátria nas aulas virtuais. E aí, o Ministério Público pode? Não. Se houver indícios contra 5, ele tem que denunciar os 5. Ele não pode denunciar um e excluir outros. Agora, se no processo ele não encontra indícios para denunciar Tiago, só encontra indícios para denunciar os demais, aí é outra coisa. Mas se tiver indícios, ele não pode optar para denunciar um e outro não. É indivisível. Ali naquela parte, vocês têm dúvidas? Professora, esse aí não é o da divisibilidade? Indivisibilidade. Ah, não é divisibilidade, não? Porque assim, tem doutrina que acho que nesse desenho mesmo, ele fala de divisibilidade para no sentido de que não pode ser dividido, ou indivisibilidade. Já vi das duas formas ser escrito. Mas o sentido é o mesmo, ele não pode dividir. Por isso que uns tratam como indivisibilidade e outros como divisibilidade.
Oi. Explica de novo, não entendi não. Tá, tranquilo. Aqui nesse material da gente, até acho que entendo porque ele colocou divisibilidade, porque deu um exemplo aqui, o processo pode ser desmembrado se oferecida a denúncia contra um e não contra o outro. No caso é assim, ó. O princípio, quando ele quer dizer que ele é indivisível, é porque o promotor não pode denunciar uns e outros não. Se tem indício contra 5, ele tem o dever de denunciar contra 5. Quando é que um processo vai ser divisível? Às vezes acontece de não ter elementos contra um deles. Se não tiver, aí ele só vai denunciar os que têm elementos suficientes contra aquela pessoa. Então, o processo, se ele for desmembrado, por exemplo, sabe o que significa um processo desmembrado? Vou falar para vocês que talvez não tenham conhecimento na prática, né? Às vezes, um processo contra 3 pessoas, um não é encontrado de jeito nenhum, por mais que se tentasse. E aí, para não atrasar o processo, o juiz manda desmembrar, ou seja, tirar a cópia e vai correr só para aquela pessoa que não foi encontrada, para não atrasar o processo em relação às demais. Nesse caso, ele é divisível, mas em relação à ação pública incondicionada, vigora o princípio da indivisibilidade nesse sentido, de que se ele tiver elementos para denunciar 5, ele tem que denunciar os 5. Ele não pode, excluir alguém, seja por que motivo for. Se ele fizer isso, o juiz ele vai tomar as providências dele e vai encaminhar aí para o chefe do Ministério Público, não é? Para que ele resolva. Vou dar até uma alteração dessa parte do pacote anticrime. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Princípio da intranscendência. Eu acho até que esse desenho aqui, não estou dizendo que está errado, né? Mas ele deveria ter colocado aqui a indivisibilidade, não colocar esse comentário, que acho que confundiu. No meu material de processo penal, que eu tenho ainda salvo, mas eu não coloquei aqui, porque eu achei que era muita coisa, eu trabalhava diretamente com o princípio da indivisibilidade, achava mais tranquilo para entender, certo? Podem trabalhar como o princípio da indivisibilidade entendendo o que significa, tá? Bom, por último, o princípio da intranscendência. Lembra que a gente aprende também em direito penal o princípio da pessoalidade, que a pena não pode passar da pessoa do condenado, não é? Aqui é a mesma situação. É intranscendente, a pena não pode passar da pessoa do acusado. Ou seja, em vez de denunciar o acusado, denunciou o acusado e outra pessoa. Não. Se o crime foi cometido por João, quem tem que ser denunciado é ele. O crime não vai passar para outra pessoa que não tenha nada a ver com isso. Ok? Só olhar um negócio aqui. Aqui também eu achei interessante esse esquemazinho, que ele vai trabalhar, nesse site que eu nem conhecia, ajudajuridica.com, que a gente chama isso de mapa mental, né, gente? Tem gente que acha, eu pelo menos acho muito interessante, fixa muito conteúdo. Aí aqui vem na parte que a gente já estudou, ó, aqui, ó, ação penal, não é? Aí vem pública, artigo 129, ó. Quer dizer que o Ministério Público é o titular da ação. Ela pode ser incondicionada ou pode ser condicionada. Quando é que ela é incondicionada? É a regra, não é? A regra geral. Quando é que ela é condicionada? Quando precisa da representação do ofendido ou de seu representante legal, ou até de requisição do ministro da Justiça. Na representação, eu tenho que ter a manifestação de vontade da vítima, não é? Não se exige fórmula sacramental. A gente usa também a expressão informal. Só precisa a pessoa dizer que quer representar. Então, geralmente, já tem um termozinho pronto na delegacia. A gente assina a representação. No caso, por exemplo, quando a ação de violência doméstica ela era condicionada à representação, tinha muitas decisões dos tribunais dizendo que o simples fato da vítima e a delegacia denunciar supria a representação. Né? Hoje ela é incondicionada. Retratável, no caso da representação, até a denúncia. Pode retratar a retratação. Eu vou explicar isso aqui. Isso aqui a gente ainda não fala. Cris, aquela tabela anterior que tem os princípios. Sim. Aí tem uma parte que tem da pública e da privada. O que tem da pública é para incondicionada e para condicionada, aqueles princípios servem? Não, do princípio da ação penal pública, sim. Isso. Após a representação, sim. Sendo que a exceção é essa que a gente vai falar aqui agora, ó, que eu fiz a setinha, tá vendo? Anotem aí no materialzinho de vocês. Vamos dizer... Quem foi que perguntou? Sibeli, foi? Sibeli, isso. Pronto. Sibeli, por exemplo, digamos que você tenha sido vítima desse crime aí que eu fui, de ameaça. Aí você vai à delegacia e assina a representação, certo?
E esse processo foi encerrado, o inquérito, foi colhido todas as provas necessárias, esse processo chega ao fórum. Mas aí você se arrepende. Oh, eu não quero, eu quero deixar isso de lado. Eu posso, mas somente até o promotor denunciar. Depois que ele denunciar, aí você não pode mais voltar atrás, entendeu? Por isso que tem essa questão aqui da retratação. E no caso daqueles princípios, né, a retratação, ela somente nas ações de natureza pública condicionada. Então, se você quiser se retratar, ou seja, você se arrepende de representar, você quer renunciar, você pode, mas somente até o oferecimento da denúncia. Aí ele coloca aqui, pode retratar a retratação. É tipo assim, gente que não sabe o que quer. Quer denunciar? Sim. Aí o promotor ainda não denunciou. Aí você vai lá e retira. Entra com um termo de não representação. Aí você resolve representar de novo. Como diz a história, esse chafurro todinho pode? Pode. Mas só até a denúncia. Depois que o promotor denunciar, acabou o chafurro. Não tem mais querer, não. Nem choro, nem vela, nem fita amarela. O promotor denunciou, o titular da ação agora é ele. Deu para entender? É como se depois que ele denunciasse, ficasse incondicionada de novo, não é? Ficasse tipo a incondicionada, porque aí ele não pode mais desistir. Isso. Porque aí, no caso, como ele é o titular da ação penal, e já foi feita a denúncia, aí nesse caso, volta aqueles princípios, em que ele realmente não pode voltar atrás, não é? Que ele não pode excluir alguém do processo, certo? Então, isso aqui é uma exceção da condicionada representação, certo? Possui eficácia objetiva, representa contra o crime, ou seja, é objetivo. Você tem que dizer que você quer representar e, lógico, narrar o crime pela qual você está denunciando, não é? No caso da privada, a gente vai ver daqui a pouco, lá na frente. Quais são os pressupostos da ação penal? Validade, competência e competente e imparcial, partes capazes, objeto lícito. Perfeito. Quais são ele esquematiza aqui quais são os pressupostos de validade para uma ação penal. Eu tenho que ter uma pessoa que seja competente e imparcial. Quem é a pessoa aqui que é competente e imparcial? No caso, o Ministério Público, né? Ele tem que ser a pessoa competente e imparcial. O juiz, ele também tem que ser competente e imparcial. Tanto que se o Ministério Público tiver alguma relação de amizade ou inimizade, ele deve, não é, averbar a sua própria suspeição. E aí o processo passa para outro promotor, assim como acontece com o juiz. As partes têm que ser capazes. Ou seja, imaginou uma representação de um menor de idade? Não adianta, né? Não tem efeito nenhum, se não for assinado por seu representante legal. Ou então chega o vizinho na delegacia, eu vim aqui denunciar, né? Vim dar parte, como diz, como bem lembrou o Rafael, que as pessoas usam muito. Eu vim aqui dar parte, porque ameaçaram meu vizinho. Ele não é pessoa capaz. É uma ação condicionada, só quem pode é a própria vítima ou o seu representante legal. Eu tenho que ter um objeto lícito e original, ou seja, não pode ser repetição, litispendência ou coisa julgada. Esses termos aqui de litispendência e coisa julgada são questões de duplicidade de processo. Não se preocupem com isso agora, porque são termos mais jurídicos assim, em relação ao processo penal. Quem é o órgão julgador? Eu tenho o órgão julgador, né, que é o judiciário. Eu tenho as partes. Quem são as partes do processo? Ministério Público, defesa, né, que é o advogado, e o réu. São as partes, né? No caso, a vítima, ela vai ser ouvida no processo. E um objeto que é aquele que está sendo discutido, aquele que está sendo levado em consideração. Ok? Dúvidas? Vou só limpar aqui. Essa de natureza privada, a gente vai trabalhar toda ela de uma vez, tá? Volta para a ação penal de iniciativa privada. Vamos aqui finalizar a ação condicionada à representação e incondicionada, para ver se há alguma dúvida, para a gente passar adiante. Em relação às ações de natureza pública, incondicionada e condicionada, alguma dúvida? Eu vou aguardar aí uns 3 minutos, alguns segundinhos, para vocês perguntarem, para a gente passar adiante. Arthur, não esqueça da receita, hein? Agora que a fome está ficando grande. Eu mandei no grupo, professor, até a foto. Mandou? Vamos olhar. Eita, que coisa estilosa. Todo mundo lá de casa gostou. Menino. Tempo de assar 30 a 40 minutos. Na fome que eu tô aqui, ele vai ficar para amanhã, viu? Não dá tempo de esperar, não. Lá em casa. Fica para amanhã. Hoje é o que tiver pronto lá embaixo. É um bolo, é um pão. É o que tiver. Então, pronto. O Rodrigo está dizendo que está em ordem, tudo tranquilo. Então, a gente agora vai ver as ações de natureza privada. Essa subsidiária da pública é depois. Me lembra, para a gente voltar para essa subsidiária.
Então, a ação penal privada é aquela... Tá compartilhado, tá, gente? Não. Não? Não, tá. Deixa eu voltar. Ação penal... Agora tá. Pronto, beleza. É aquela que é o Estado titular exclusivo do direito de punir, porque uma coisa é você ter o direito de querer que o processo exista, né? De fazer aí o seu boletim de ocorrência, a sua queixa-crime, a sua representação. Outra coisa é quem é que tem o direito de punir. O direito de punir é do Estado, não é o que é transferido para a vítima, é a legitimidade para dar entrada na ação, certo? Ou seja, para a propositura da ação, essa vai para a vítima, o seu representante legal, ok? Então, a ação penal de iniciativa privada é aquela em que o Estado, titular exclusivo do direito de punir, transfere apenas a legitimidade para a propositura da ação, a vítima ou seu representante legal. E ela tem uma subdivisão. É a ação penal privada, ou propriamente dita, ou exclusivamente privada. Essa é a mais comum de todas, não é? É aqueles casos, isso é esse artigo 31 e 34 do Código de Processo Penal, tá? Por isso que eu digo a vocês vão ver isso tudo de novo, vocês vão lembrar de mim. Aqueles casos em que os crimes atingem imediata e profundamente o interesse do sujeito passivo da infração. Por isso, a instrução probatória fica quase que por inteiro na dependência do curso do ofendido. Ou seja, é um crime que ele atinge mais o seu particular do que o interesse do Estado. É uma coisa mais sua. O Estado ele tem o interesse de que esse crime seja punido, mas ele deixa que você escolha, já que é um interesse, digamos assim, mais diretamente relacionado à pessoa do ofendido. Isso vai acontecer nos crimes de natureza cuja penas sejam ínfimas, né? Penas pequenas. E aí que depois eu volto, tá? Para dar alguns exemplos, tá? Vamos só conhecer os tipos. Então, a ação penal propriamente dita, que é a geral. Eu tenho a privada subsidiária da pública. A ação penal subsidiária da pública, deixa eu só abrir aqui o artigo 100 que eu fechei. O artigo 100. O artigo 100, parágrafo 3º, vai dizer o seguinte: a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal. O Ministério Público, ele tem prazo para oferecimento da denúncia, certo? Então, por exemplo, se é um caso de processo de réu preso, o Ministério Público tem 10 dias para oferecer a denúncia. Então, o que acontece? Digamos que você seja vítima de um crime de natureza incondicionada, ou seja, a ação ela é pública, entendam. Só que o Ministério Público já decorreu o prazo para ele e ele não ofereceu a denúncia. Aí você vai lá no fórum. O Ministério Público já ofereceu a denúncia? Não. Aí já foi 10 dias, 12 dias, 15 dias. A partir do 11º você já tem o direito. Aí você diz, então depois eu vou logo agir. Aí você vai procurar um advogado para fazer uma ação, uma denúncia, que não seria um caso privada, né? Em vez de ser a denúncia feita pelo promotor, o advogado vai fazer a queixa, não é? Denunciando aquela pessoa. Então, como é que ela acontece? Ela é uma exceção. Ela surge o direito à vítima de entrar com um advogado para que garanta que essa ação dê continuidade. Deixa eu voltar aqui para vocês olharem para mim, para eu poder dar uma explicação, que eu acho mais interessante. Então, por exemplo, digamos aí que seja uma ação em que você tenha sido vítima de um roubo e o réu está solto. O Ministério Público tem 30 dias para denunciar a partir do momento que ele recebe aquele inquérito. E aí passou o prazo, eu não estou com o meu Código de Processo Penal, só para dar uma confirmadinha nesse prazo, mas aí, acho que é isso mesmo, 30 dias. Depois eu confirmo para vocês, tá? E aí o que acontece? Já passou o prazo e cadê o promotor? Denunciar. Aí surge para você, a partir do momento em que encerra o prazo para o promotor denunciar, surge para a vítima o direito de entrar com a ação de natureza privada subsidiária da pública. Ou seja, é como se ele tomasse o lugar do promotor, sendo que, é só um pouquinho complicado, mas acho que dá para entender, sendo que o promotor, ele continua sendo titular da ação, no seguinte sentido, a qualquer momento ele pode voltar a tomar de conta daquela ação, porque ela é de natureza pública. Apenas como ele ficou inerte, ou seja, ele não entrou com a denúncia, a parte foi e entrou, tá? Mas o Ministério Público, a qualquer momento, ele pode retomar esse processo e seguir adiante. Nós chamamos esses prazos para o juiz e para o Ministério Público, nós chamamos de prazos impróprios. O que é que significa isso? São prazos que, mesmo que eles decorram
eles não se encerram para sempre. Então, por exemplo, o promotor ele tem 30 dias para denunciar, mas ele denunciou com 40 dias. A parte não foi atrás e ele apresentou a denúncia com 40 dias. Pode? Pode. Entendeu? Esse prazo ele é impróprio. Ele deveria, não é, ter denunciado nos 30 dias, mas houve um atraso e ele denunciou com 40? Pode. No caso de réu preso, quando ele perde o prazo, aí o advogado que é esperto, né, vai entrar com relaxamento, em razão do excesso de prazo para a denúncia. Mas estando o réu solto, se o promotor perder o prazo, e mesmo o réu preso, né, denunciou com 15 dias, se ninguém não relaxou a prisão, ou relaxou, mas ele pode denunciar. Ou seja, ele não perde o poder de denunciar, tá certo? Mas ele passa para a vítima o direito de fazer. Quem que vai falar aí, que o microfonezinho está chiando? Vocês entenderam, gente? Essa subsidiária da pública? Oi. Mas aí, nesse caso, digamos, nessa situação do relaxamento da prisão, ele não denunciou em 30 dias. Aí, no caso de réu preso, ele não denunciou em 10, né? Isso. Aí, no caso, ele não vindo a denunciar, o advogado fazendo a solicitação do relaxamento, ele ganha? Porque, assim, quando você entra com a subsidiária da pública, você está representando a vítima. Tá entendendo? Você não está representando o réu. Eu dei o exemplo do relaxamento, mas para o advogado do réu. Certo. No caso, você como advogado, na subsidiária da pública, você vai representar a vítima. E aí você vai apresentar a queixa-crime, né? Porque não foi apresentada a denúncia no prazo legal. Então, você deu entrada na ação penal. Certo? Agora, a qualquer momento, o promotor pode retomar essa ação. Inclusive, fazer mudanças na peça que você apresentou, acrescentando algo em outra petição. Sim, então vamos dar aqui mais um exemplo. Então, digamos que um crime de natureza, um caso aí, vamos ver. Uma lesão corporal de natureza grave, né? Você foi vítima de uma lesão, e às vezes tem gente que é bem assim, corre atrás, né, dos seus direitos, então foi lá no fórum. E aí o promotor já denunciou aquela pessoa lá, para não dizer o nome que ele vai chamar, né? Denunciou lá o acusado? Não, ainda não. Já faz quantos dias que o promotor está com o inquérito? Já faz 35 dias, por exemplo. Então pronto. Aí parte direto para o escritório do advogado dele, que ele tem a vítima, eu estou falando da vítima. Aí vai dizer, olha, doutor, eu fui vítima de uma lesão corporal de natureza grave, mas já faz 35 dias e o promotor não denunciou. Aí o advogado vai entrar com a queixa subsidiária da pública. É como se a denúncia, que era para ter sido feita pelo promotor, agora está sendo feita pelo advogado. E aí o juiz vai receber essa queixa, né? Vai notificar o Ministério Público para que ele tome ciência de que a parte já apresentou uma queixa, e aí ele vai, o promotor, acompanhar aquele processo. Mas como ele é o titular da ação, Maria, avisa quando for fazer essas fotos, misericórdia. A pessoa já está feia, sem um trisco de maquiagem, o cabelo arrebentado, e o menino ainda faz uma foto sem avisar. Então, o que acontece? No caso, o advogado entra com a queixa, mas a qualquer tempo, vocês vão ver isso aí bem em profundidade em processo 1, a qualquer tempo o promotor pode retomar a titularidade da ação. Mas nesse caso que o advogado... Nesse caso que o advogado entra com a queixa no lugar do promotor, quando o Ministério Público retomar a causa para poder dar continuidade, já que ele pode, aí o advogado perde o direito de agir? Ele é excluso? Ele pode ficar até acompanhando, mas a titularidade real é do Ministério Público. E às vezes, quando acontece isso, o que é que o promotor vai fazer? Se ele viu que a queixa-crime está em ordem, foi feito bem direitinho, ele vai só acompanhar, seguindo nas audiências. Aí lá na sequência ele pode apresentar as alegações finais, entendeu? Ele pode retomar, ou para acompanhar, ou para fazer até substituições de peça que ele acha inadequado que o advogado tenha feito. Porque o titular continua sendo ele. Oi. No caso da ação incondicionada, se o Ministério Público fizer isso com os prazos, esquecer ou não denunciar, e o advogado pode também? É na incondicionada mesmo que a gente está falando. Isso vai acontecer isso vai acontecer na incondicionada. Só que quando o advogado entrar com a peça, ela passa a ser uma ação penária subsidiária da pública. Por isso que ela está vendo que ela é subsidiária da pública, ou seja, ela ficou... tomou conta, digamos assim, para a gente entender, de uma ação pública incondicionada, que o promotor que deveria ter feito a denúncia. Gente, eu nunca vi. Existe? Obviamente que existe, não é? Mas nesse tempo todo que eu estou trabalhando aqui, eu nunca vi isso acontecer. Mas é só para a gente saber que isso é possível, que se o promotor perder o prazo para o oferecimento da denúncia,
a vítima tem o direito de procurar um advogado, passa uma procuração e ele vai entrar com a ação privada subsidiária da pública, apresentando o que seria uma espécie de denúncia, né, sendo que feita pelo advogado. É como se temporariamente transferisse do Ministério Público para o advogado, ficando privado, né? E se o promotor quiser só acompanhar assim, de longe, tranquilo. Aí ele diz aqui, é aquela que se intenta nos crimes de ação penal pública, tá vendo? Seja condicionada, seja incondicionada. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal. Está compartilhado esse material com vocês? Sim. Pronto. E, por fim, o último tipo de ação penal privada é a personalíssima. Ela vai estar lá no artigo 240, parágrafo 2º e 236, ambos do Código Penal. Deixa eu abrir aqui esse artigo para a gente elucidar melhor. Aí, no caso, ele vai trazer o crime em si. 236. 236. Olha essa situação aqui, viu? 236. Contrair casamento, induzindo em erro essencial a outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Pena de 6 meses a 2 anos. Aí tem lá no parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado, ou seja, da noiva, né? E não pode ser intentado senão depois de transitar em julgado a sentença, que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento. Eu vou voltar aqui, porque essa história é interessante. O que acontece? Tirou outra foto para anular essa assinagem. Mesmo que a vítima apresente a queixa para o promotor, sim, isso já foi respondido, né? Tiago está dormindo, ele foi jantar e deixou o colar ligado, para pensar que ele está lá online. O que acontece? Pessoal, preste atenção. Essa ação personalíssima, ela é uma exceção. Nesse tipo de ação, não cabe substituição. Se a pessoa morrer, ninguém pode continuar esse processo por ela. Por isso que o nome é personalíssima. Quando acontecer induzimento a erro essencial para o casamento, somente a noiva é que tem a titularidade de ingressar com a ação. Eu, quando ensinei processo penal, já faz um bom tempo, que eu deixei de ensinar processo penal quando eu assumi o núcleo de prática, aí não tinha mais tempo, daí passei para a neuro. Aí o que acontece? O artigo 240 foi revogado, né? Mas ele era o exemplo. Vou até botar aqui entre parênteses. Então, hoje a gente só tem realmente o 236. O que é que significa isso? Vou voltar aqui. Eu só conheço esse exemplo. O professor Braz aí começou a contar uma história lá na live dele, que eu achei até interessante. Eu digo, vai dar para dar uma melhorada no meu exemplo, dia a dia. A noiva, um exemplo que tem na doutrina. A noiva, a mulher ela era noiva com gêmeos, um dos gêmeos. E aí o que aconteceu? O noivo, no dia do casamento, a festa toda já pronta, ele não pôde comparecer ao casamento, porque ele tinha tomado um porre grande, não estava em condições nem de andar. E aí o que aconteceu? Ele não teve coragem de contar à noiva do que tinha acontecido, e aí mandou o irmão gêmeo dele ir lá para a cerimônia, né? Só não para a lua de mel, deixe claro, ir lá para a cerimônia e casar com a noiva dele como se fosse ele. E aí, ao final, quando terminou, ela descobriu e entrou com ação contra ele. A ação de induzimento essencial a casamento. Ou seja, ela foi induzida a erro. Na realidade, ela se sentiu traída, né? Já que na hora da cerimônia, ela acabou casando com outra pessoa. E não com o noivo dela. Aquele selinho, é tudo em família, dá certo. Agora você for grande, aí eu pego o irmão depois. Viu? Aí, Braz contando uma história lá na live dele, não sei se vocês já assistiram, foi muito boa, que ele falou na questão do direito de família, não foi? Vocês já assistiram? Aí, Braz contou uma história real de uma mulher que ela casou e o noivo dela, ele não tinha, ou não tinha o órgão genital ou ele não funcionava. E aí foi uma espécie de erro essencial, né? E acabou que ela conseguiu anular o casamento. Mas o exemplo clássico não se consumou. Isso, tinha impotência sexual, era. E aí o exemplo maior que eu conheço, só conheço esse realmente, é nesse caso do induzimento a erro essencial. Quando a pessoa, por algum motivo, ela foi levada a um erro essencial, algo que realmente não levasse ela nem a ter noção do que estava acontecendo, né?
Então, essa ação ela é de natureza privada, personalíssima. Caso ela venha a falecer, não é. É uma fantasia, né? Mas deve ter acontecido em algum canto, porque se inventaram, é porque aconteceu por aí. E aí, não cabe substituição. Ou seja, se ela morrer, outra pessoa não pode continuar. Nessas outras ações, como, por exemplo, de natureza privada, se a pessoa morrer, o cônjuge, o ascendente, o descendente ou irmão pode continuar na titularidade da ação penal. No caso da personalíssima, não. Então, a ação penal privada é aquela em que o Estado titular... já foi, né? Acho que está repetido. A ação penal privada difere-se da pública em razão da legitimidade para agir, cujo titular é o ofendido, ou seu representante legal. As principais razões para o Estado ter conferido ao ofendido o direito de acusação, tenuidade da lesão, ou seja, uma lesão simples, né, do bem jurídico, caráter privado do bem jurídico e evitar um mal maior com a publicidade do processo. Deixa eu voltar aqui, só para olhar um negócio. Já foi. Subsidiária também já foi. Aqui também. Pronto, era aqui que eu queria. Tá compartilhada, tá? Tá, Cris. Pronto. Então, quais são os princípios da ação penal privada? O princípio é oportunidade, quando vocês viram que na pública é obrigatoriedade, né? Ou seja, cabe ao titular da ação escolher se ele quer entrar com a ação ou não. Princípio da disponibilidade, o ofendido escolhe se continua na ação ou desiste dela. Ele pode desistir. Princípio da indivisibilidade, que é a mesma da pública, ou seja, se ele for oferecer a queixa, se for 3 pessoas que cometeram o crime, ela tem que oferecer contra os 3. Ela não pode excluir ninguém. No caso, é o mesmo princípio da ação pública. E a pena também não pode passar da pessoa do acusado, que é o princípio da intranscendência. Então, pessoal, na ação privada, esse princípio da disponibilidade, a gente vai enriquecer esse nosso estudo amanhã, quando a gente for estudar as causas extintivas. A gente vai falar quando é que ele pode desistir dessa ação e como. Tá bem? Professor, encerra amanhã esse assunto? Porque só falta, não só você que é pequeno, só falta agora as causas extintivas. Só falta do slide 16 ao 23. E aí eu já vou... Cris, amanhã... Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse slide agora em... Bom, vou iniciar aqui a aula. Pessoal, boa noite. Hoje é a nossa última aula do semestre, não é? Mais 4 meses que passamos juntos, a nossa segunda disciplina. E eu quero dizer a você de coração que vou sentir imensa saudade da turma. E o interessante é que cada turma nova que a gente vai iniciar uma atividade, do jeito que o aluno fica tenso, né, para saber se vai gostar do professor, a gente também entra tenso na sala de aula, não deixa transparecer, mas a gente já fica assim, meu Deus, como será a convivência, né? Mas assim, gente, de coração, vocês me conquistaram, assim, muito, viu? Muito carinhosos. A grande maioria da turma, não é? Muito amorosos comigo, muito bondosos. Então, assim, com certeza, vão deixar muita saudade, né? Não sei a turma que eu vou iniciar agora no próximo semestre, em Pena 1. Espero também que corra tudo bem. Mas, assim, amei. Espero a Deus um dia a oportunidade de voltar para reencontrá-los. Já deixo as minhas desculpas por alguns puxa-arrancos de orelha que Cris gosta de dar, porque me sinto um pouquinho mãe de cada um de vocês. Realmente eu me importo, gente. Me importo muito com meus alunos. Por isso que eu reclamo, por isso que às vezes eu sou chata, por isso que às vezes eu cobro, porque eu não consigo simplesmente não ligar. Simplesmente não ligar, não consigo. Tá? Mas, assim, de coração, se eu ofendi alguém, se eu chateei, aborreci alguém, eu peço desculpas, mas tenho certeza, quando vocês estiverem alcançando sucesso, eu terei a minha consciência que colaborei, nem que seja um pouquinho, na conquista do sucesso de vocês, tá? Então, ao final da disciplina, me lembre que eu vou contar uma fábula para a nossa despedida e para a nossa reflexão. Então, a gente vai iniciar o nosso conteúdo, concluir, né, na realidade, o conteúdo de ação penal. Deixa eu me recuperar. Foi um conteúdo simples, não é? Obrigada, gente. Foi um conteúdo simples, que a gente viu, mais leve do que os conteúdos anteriores.
mais, assim, importantes. Vocês vão revê-lo. De tudo que a gente já viu, é o conteúdo que vocês vão realmente... Obrigada, meus amores, pelo carinho. De todos os conteúdos que a gente viu nesse semestre, esse conteúdo é um dos conteúdos que vocês vão ver mesmo totalmente de novo, tipo no repeteco, porque em processo penal vocês vão ver tudo novamente. Mas por isso que a gente não se preocupou de fazer uma aula tão cansativa, tão estressante, tá? Só mais uma noção. A gente estudou, né, as ações penais, elas podem ser de natureza condicionada e incondicionada. As ações de natureza, pública e privada. As ações de natureza pública, elas se subdividem em pública e incondicionada, condicionada à representação e condicionada à requisição do ministro da Justiça. Vimos os princípios inerentes à ação pública incondicionada, sabemos que o titular dessa ação é o Ministério Público, ele só depende, na pública condicionada, da representação da vítima ou da requisição do ministro da Justiça para que a ação aconteça, não é? No caso do delegado, não, ele não precisa de ação de ninguém, ele tomou ciência de um crime, ele já vai instaurar o inquérito, mas o Ministério Público, quando ele pegar o processo, ele vai, independentemente da incondicionada, de qualquer manifestação da vítima, ele vai agir. No caso da condicionada, não, ele precisa de uma representação. E aí, na sequência, a gente estudou as ações de natureza privada, aprendemos que são ações... Obrigada, meus amores, depois eu vou ler todas as mensagens. Nas públicas, na privada, a gente viu que é uma ação que mais, assim, como é que se diz, algo mais particular do indivíduo. O Estado interfere minimamente, apenas garante o jus puniendi, mas o direito de procurar, de ter a parte legítima é a própria vítima, né? Então, a ação de natureza privada, ela se subdivide em privada, propriamente dita, que a vítima, ela vai agir, não é? Vai diretamente... procurar um advogado para entrar com a chamada queixa-crime. Quando vocês escutarem essa palavra queixa-crime, é a petição inicial da ação penal privada. É como se fosse a denúncia do Ministério Público, só que feito pelo advogado e tem o nome de queixa-crime. Na sequência, a gente viu que a ação privada ela também pode ser personalíssima. O que é que difere a personalíssima da propriamente dita? É porque na personalíssima não cabe substituição. Se o autor vier a falecer, ou seja, a vítima, ninguém pode representá-la. Nas demais, cabe representação de continuidade. E tem a ação subsidiária da pública, que é aquela em que a ação ela é pública, mas como decorreu o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia, a parte, ou seja, a vítima, ela procurou um advogado e ele entrou com a ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, ele entrou com a peça, não é, que inicia a ação no lugar do Ministério Público. Mas como a gente aprendeu ontem, o Ministério Público ele continua sendo o titular da ação, logo ele pode retomar essa ação a qualquer tempo. Vimos ainda que para as ações de natureza privada e condicionada, nós temos um prazo decadencial de 6 meses, a partir do dia em que eu sei quem é o autor do fato criminoso. Então, a partir do dia que eu tenho conhecimento de quem é o autor, eu tenho 6 meses para entrar com a representação ou entrar com a ação de natureza privada, através de um requerimento. Então, pronto. Visto as considerações iniciais daquelas ações, começar as fotos aqui nas caretas. E aí, hoje a gente vai ver a parte final, que é a extinção da punibilidade nas ações penais de natureza privada. Um de vocês perguntaram, não me recordo quem foi, como é que a ação penal pública, ela se perderia esse prazo, como a gente viu desses 6 meses. E aí nós falamos que, no caso das ações públicas incondicionadas, apenas o prazo que põe fim a ela é aquele prazo prescricional que a gente já aprendeu. Ela não tem esse prazo decadencial de 6 meses, tá bem? E aí, na sequência, a gente vai passar aqui para o nosso material para poder vermos como é que se extingue, o que é que dá causa à extinção, o que é que dá causa à extinção da punibilidade nas ações de natureza privada, tá bom? Eu vou aqui ampliar para a gente, para poder ficar mais fácil a compreensão. Então, extinção da punibilidade nas ações penais privadas. Em razão dos princípios da oportunidade, que a gente já viu, ou seja, a pessoa tem a oportunidade, ela vai ingressar com a ação se ela quiser, mas o Estado oportuniza a ela esse direito. E disponibilidade, porque ela tem a possibilidade de desistir. Temos causas extintivas da punibilidade próprias à ação penal privada. A primeira é a decadência, que é aquilo que a gente já viu. É a perda do direito de ação de queixa ou de representação, ou de queixa para as ações privadas, ou da condicionada representação, em que a gente tem aquele prazo de 6 meses para ingressar com essa representação ou com a ação mesmo de queixa-crime.
Se passaram-se esses 6 meses, a parte não ingressou com a representação ou com a queixa-crime, esse processo vai ser extinto pela decadência. É o instituto que se opera antes do oferecimento da queixa ou da representação, obviamente, porque tanto é que eu tenho esse prazo de 6 meses exatamente para agir. A renúncia é o seguinte, a renúncia você já representou ou você já deu entrada na queixa-crime. No caso da pública que você representou, que seria a pública condicionada, você representou. Mas como o Ministério Público ainda não denunciou, você pode entrar com pedido e renunciar, dizendo que não quer mais. Agora, a partir do momento em que o Ministério Público faz a denúncia, aí não cabe mais a renúncia, não é? Então, a renúncia, ela consiste em manifestação de vontade do ofendido, por meio da qual ele desiste de exercer o seu direito de ação. A renúncia, ela pode ser expressa ou tácita, ou seja, eu posso renunciar formalmente através de um documento, ou eu posso fazer o que o direito chama de renúncia tácita. Essa renúncia tácita, ela é assim, eu acho ela um pouco que fictícia, entende? Porque o que é uma renúncia tácita? Por exemplo, você deu entrada numa queixa-crime contra uma pessoa. Aí o judiciário toma conhecimento, por exemplo, que você está lá almoçando, jantando, vai até culpado dessa pessoa. E aí, tacitamente, entende-se que você renuncia a esse processo, já que você não mais tem nenhuma inimizade com essa pessoa. Para o direito, ela existe, sim, mas o mais comum é a renúncia expressa, até porque teria que alguém vir em juízo, informar esse tipo de comportamento. O artigo 104 do Código Penal, ele vai trazer o direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expresso ou tacitamente, ou seja, se ele já renunciou de uma forma ou de outra, não mais pode dar continuidade à queixa-crime. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de atos incompatíveis com a vontade de exercê-lo. Não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime, que aí ele poderia pleitear o dano, mas para a ação criminal fica comprometido pelo restabelecimento, digamos assim, da convivência entre o querelante, que é o autor da queixa, e o querelado, que seria o réu. Eu vou voltar aqui, só para a gente, antes de falar, vocês poderem firmar melhor. O que acontece? Nessa renúncia, tem só uma diferença bem importante, porque a decadência, tudo bem, vocês já entenderam, são aqueles 6 meses. Passou os 6 meses, você não representou, não entrou com a queixa-crime, acabou o direito de entrar com a ação. No caso da renúncia, eu preciso que vocês prestem atenção, porque a renúncia, ele não se confunde com o perdão, que é um que a gente vai ver na sequência. Na renúncia, escutem bem, como eu renuncio ao direito de ingressar com a queixa-crime, seja através de um pedido dizendo eu, fulano de tal, renuncio ao direito de representar, querendo por desistir da ação, pronto. Tanto isso pode acontecer de forma expressa ou tácita, e o suposto réu, ele nem vai tomar conhecimento. Veja só, vamos dar aqui um exemplo. Digamos que, deixa eu ver, pensar aqui alguém, Carla Marroque, por exemplo. Digamos que Carla e eu temos uma inimizade. E aí, por exemplo, ela me caluniou. Aí eu vou entrar, não é? Eu vou querer processá-la. Mas o que acontece? Se, no caso da calúnia é uma ação privada. Então, deixa eu dar outro exemplo. Eu vou dar uma de ameaça mesmo, porque é condicionado. Se, por exemplo, Carla me ameaçou, e aí, na sequência, eu fui e fiz a representação para o Ministério Público, até então, Carla nem tem ciência que esse processo existe. Por quê? Porque, formalmente, o acusado, o réu ou o querelado, que é como a gente chama nas ações privadas, ele só toma conhecimento da ação quando ele é citado. Não é assim? A gente também aprende isso em civil e processo civil. Quando a pessoa é citada, é que ela passa a compor oficialmente o processo. Então, no caso da renúncia, não quero que vocês esqueçam isso, a renúncia, ela acontece antes da representação. Aliás, desculpa, antes da denúncia, se for uma ação condicionada, ou antes da queixa-crime, se ela for uma ação privada. Ou seja, formalmente, Carla nem sabe que eu movi essa ação contra ela. Se ela está sabendo, é por fofoca. Mas no processo mesmo, sendo citada, ela só é depois da denúncia. Então, a renúncia, como ela acontece antes da denúncia, repetir, tá? Como a renúncia, ela acontece antes do promotor fazer a denúncia, eu posso
quando eu renunciar, a Carla não vai ser chamada a ouvir acerca dessa renúncia. Eu vou começar de novo. Vamos contar com aquele mesmo exemplo. Carla Marroque, ela me ameaçou, tá bom? Aí eu fui na delegacia e fiz um boletim de ocorrência e disse lá ao delegado que eu queria representá-la pela ação de ameaça. Como ela é pública condicionada, precisa da representação. Aí o delegado foi, concluiu o inquérito, mandou o inquérito para o fórum. Até então, o promotor não ofereceu denúncia ainda. Só que aí eu vou e penso melhor e decido não mais seguir com aquele processo. Aí o que é que eu faço? Eu faço uma renúncia, que pode ser expressa, que é a mais comum. Eu faço uma petiçãozinha dizendo, um requerimento, dizendo que não mais tenho o desejo de processar Carla, que eu quero renunciar à representação. Então, quando o Ministério Público pegar nesse inquérito, ele vai pedir o quê? O arquivamento. Porque ele não pode denunciar, já que eu renunciei, eu não quero. Não é condicionada a representação, não depende da minha vontade. Isso aí é tranquilo. Se eu renunciei, o processo vai ser arquivado. Isso antes da denúncia. Eu só quero dizer a vocês que no caso da renúncia, a outra parte, ela não é ouvida oficialmente. Tipo assim, ela não vai ser intimada para tomar conhecimento que eu renunciei. Por quê? Porque ela nem estava compondo o processo ainda. Ao contrário do perdão. O perdão, nas ações penais privadas, não é na condicionada, agora é só na privada, ela pode acontecer a qualquer tempo. Não tem essa questão de até a queixa-crime. É a qualquer tempo. Eu posso ofertar o perdão. Fazer logo através de advogado, oferecendo o perdão, dizendo que eu perdoo e não quero continuar com o processo. No caso do perdão, ele é bilateral. Como ela já foi citada, ela já compõe o processo, então ela precisa dizer se ela aceita. Deixa eu fazer aqui um riscozinho para talvez ficar mais claro para vocês. Deixa eu entrar aqui com a telinha branca. Não é complicado, é bem simples. Só que às vezes assim, quando a gente começa a ouvir de plano, a gente tem aquela sensação de que é complexo, mas não é, super simplesinho. Ó, no caso, a gente está falando de causas extintivas, né? Causas extintivas. No caso da representação, eu faço a representação, porque eu tenho interesse que essa pessoa ela seja julgada pelo aquele crime. E essa representação, eu posso desistir. Eu representei, mas eu posso desistir. Até quando eu posso desistir? Até antes do oferecimento da denúncia. Depois que o promotor denunciar, eu não mais posso renunciar a esse meu desejo de ver a pessoa processar. No caso da renúncia, por exemplo, se for numa ação de natureza privada, se eu renunciar, esse processo ele vai ser arquivado. E a pessoa lá, no caso Carla, ela nem vai ser intimada para saber, dizendo que eu renunciei, nem nada. Por quê? Porque a ação ainda não iniciou. Então, ela acontece antes da ação ser formalizada. No caso do perdão, é diferente. No caso do perdão, o autor, ou que a gente chama de querelante, ele pode ofertar o perdão dele. Eu ofereço o meu perdão, ele pode ofertar esse perdão desde o início do processo até antes da sentença. Ele pode oferecer o perdão, ou seja, não é pedir perdão, ele vai oferecer o perdão. Dizer à pessoa que perdoa, não quer mais. Nesse caso, no caso do perdão, isso aqui é bilateral. O que é que significa isso? Como Carla já tomou ciência, já foi citada nesse processo, quando eu ofereço o perdão, o juiz vai intimar a Carla. Intimar
a querelante, que seria como se fosse a ré, né? Vai intimar a querelante para que ela diga se aceita o perdão. Gente, é simples. Se eu estou oferecendo alguma coisa a alguém, a pessoa é obrigada a aceitar? Não, a pessoa aceita se ela quiser. Aí alguém poderia perguntar assim, mas professora, quem é que vai dizer que não quer um perdão numa ação penal? Pode. Sabe o que é que acontece? Aí vamos voltar aqui para a gente conversar agora mais especificamente. Deixa eu voltar aqui, parar de compartilhar. No caso, cadê? Sim. No caso do perdão, pode acontecer o seguinte: a pessoa entra com a ação. Tem gente que entra com a ação, pessoal, sem ter razão de ter, não tem? Pessoas que, às vezes, no momento de raiva, ela vai entrar com a ação. E aí, vamos dar o exemplo. Digamos que eu tivesse entrado com a queixa-crime, dizendo que, isso, no impulso, dizendo que a Aline me caluniou, por exemplo. Só que depois eu me arrependo disso e ofereço o perdão. Mas a Aline, ela pode dizer assim, não, perdão não, eu não caluniei, isso não é verdade, agora eu quero que o processo vá para frente, porque ela vai ter que provar que eu cometi esse crime. Porque se ela não provar, agora eu vou entrar com ação contra ela. Tá entendendo? Então, nos casos de ação, reversão, parabéns, nos casos de ação de natureza privada, quando for caso de renúncia, pronto, renunciou, arquivou. Não tem vontade ou contra-vontade do réu, digamos assim, que é o querelado. Mas no perdão, ele é bilateral. O querelado, que é o réu, ele vai dizer se aceita ou não. Se ele disser que aceita, o juiz vai achar ótimo. É um processo extinto e um processo a menos. Mas se ele disser que não aceita o perdão, o processo tem que seguir. E aí vai até o final ser julgado. Outra coisa importante. A renúncia e o perdão não pode ser contra um e contra outro, não. Então, por exemplo, se nessa ação eu tivesse movendo contra Aline, contra Tiago e contra Cibele, por exemplo. Estou movendo contra eles três. Mas aí eu me arrependo de processar Tiago. E eu digo, não vou processar Tiago, não, meu DJ. Aí eu vou oferecer o perdão a ele. Não. Ou perdoa todos, ou não perdoa. Por quê? Porque não é justo você entrar com ação contra todas as pessoas e você querer depois beneficiar um. Então, se você renunciar a um, se estende a todos. Se você perdoar um, perdoa a todos, tá? Então, vamos lá. Rememorando. Nas ações penais privadas, nós temos como causa extintiva da punibilidade a decadência, naquele prazozinho de 6 meses. Eu tenho a renúncia, quando eu renuncio e a parte não precisa falar nos autos, a outra parte. Eu tenho o perdão, que a parte contrária vai dizer se aceita ou não. Tanto a renúncia como o perdão, eu preciso, no caso, tanto são causas extintivas da punibilidade, ok? O perdão, da mesma regra que vale para a renúncia, ele tanto pode ser expresso, como ele pode ser tácito, tá? Então, vale também da mesma forma. Entendido até aqui essas 3 espécies de causas extintivas da punibilidade? Decadência, renúncia e o perdão. Façam aí a pergunta se vocês não estiverem entendendo, porque aí a gente já parte para a última espécie. Uma antes da citação, a outra depois. Isso. No caso... Só repete para mim anotar aqui, por favor. O que, meu amor, que você quer que eu repita? Qual parte? Essa parte da renúncia e essa parte que fez a reversão, quando você jogou o processo contra a pessoa. Beleza. No caso, a Efigênia colocou aqui, uma observação. Uma acontece antes da citação e a outra depois. Ou seja, é assim. No caso da renúncia, não houve citação ainda da outra parte. Então, você só renuncia ao direito, não quer mais o processo vai ser arquivado. No caso do perdão, ele já vai acontecer depois que a queixa-crime já foi recebida pelo juiz e a parte já foi citada. E aí, para que isso aconteça, para o processo ser extinto, precisa a parte contrária aceitar perdão. Exatamente. A parte não interfere na renúncia, mas ela pode interferir no perdão, no perdão. E a mesma regra que
a renúncia e o perdão contra um se estende a todos, se eu tiver mais de um querelado. Deu para entender? Cris, Deu sim, só obrigado. uma pergunta. Ou não? Por exemplo, a senhora entrou com ação contra eles três, né? Tiago, Cibele e Aline. Aí a senhora quer dar o perdão. Só que só quem aceita são 2 deles. Aí tem que seguir de todo modo? Perfeito. Pronto, adorei. Geralmente os alunos de processo penal fazem essa pergunta. Se apenas um deles aceitou, o processo segue só para os demais. Viu? Para quem aceitou... Entendido, cara. Viu? É diferente. Assim, para renunciar, você tem que renunciar para todos. Ou perdoar para todos. Mas no caso do perdão, se um aceitar, para ele o processo vai ser extinto. Então, o juiz vai dar uma sentençazinha de extinção da punibilidade em relação a quem aceitou. E o processo segue para os outros 2. Adorei a pergunta. Cris, então, no caso, para a pessoa que não aceitou, então vai continuar o processo apenas Isso. para ela? Para ela, só para ela. No caso, eram 3. Se só um aceitou, continua para as outras 2. Eram 3, 2 aceitou, só continua para um. Ok? Professor, Oi. a senhora pode fechar o Explorer aí? É porque aqui tá meio que travando a imagem. Sempre que eu pego para trabalhar com as coisas do fórum nesse computador, aí eu esqueço de fechar o Explorer. Tá travando, né, Tiago? A imagem que fica congelada. Tá. Daí que eu vou fechar logo os demais arquivos que eu tenho para fechar, tá? Tá compartilhada não, né, a tela? Não, tá aparecendo só a senhora. Se tivesse compartilhado aqui, eu com a prova, as primeiras 3 questões da prova aberta. Compartilha, mulher. Vai compartilhar esse TV depois. Vocês não tiveram essa sorte nesse momento. Agora vai vir a pergunta, são quantas questões? Não, eu tô na segunda ainda. Parei porque o tempo acabou. Aí só vou fazer agora no feriado. Já tô pronto para fazer o print, professor. Mostra. Cris, vai ser muitas abertas? Mulher, eu pretendo colocar, estourando, na pior das hipóteses, 3 subjetivas. Provavelmente 2 subjetivas. Aí o resto aberto. Mas lembre-se que a prova vale 8, né? Tenho que lembrar na hora de evaporar, então serão menos questões. Se forem 2 abertas, por exemplo, aí já vai reduzir as subjetivas. Sim. Outra coisa importante que vocês precisam anotar aí no materialzinho de vocês. Não confundam perdão, no caso das ações privadas, com perdão judicial. O perdão judicial é aquele que a gente falou desde o semestre passado. É quando a gente estava vendo os crimes culposos. É quando, por exemplo, alguém comete um crime culposo contra o próprio filho. Lembra que a gente falou? De repente, uma arma que dispara ou ele atropela o próprio filho. Então, o juiz, ficando convencido que foi realmente um caso de crime culposo, e já que ele perdeu o próprio filho, as consequências são maiores do que qualquer pena. E, no caso, o juiz pode, em sentença, no caso da ação incondicionada aí, né? Extinguir o processo ofertando perdão judicial. Diferente desse perdão que a gente está estudando. No caso aqui, a gente está vendo o perdão nas ações penais privadas, em que o autor, ou seja, a vítima, perdoa a pessoa que cometeu o crime contra ela e desiste do processo. Ok? Muito bem. Na sequência, a gente vê a perempção. Nomezinho tão esquisito, né? E tão simples. A perempção, gente, é o abandono. É quando o querelante, ele abandona o processo. Ele, por exemplo, a parte querelante morreu, e quem poderia continuar com esse processo no lugar dele? O cônjuge, o ascendente, o descendente, o irmão. Ninguém se habilitou no processo, o juiz vai extinguir, tá? Ou então, por exemplo, se ele foi intimado para fazer algum ato dentro do processo e não faz, aí, aqui no artigo 60 do Código de Processo Penal, ele vai listar aqui os casos de perempção. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação. 1. Quando iniciada esta, o querelante, ou seja, o autor, ou seja, a vítima, né, deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias. Ele foi intimado para algum ato, tipo juntar algum documento, fazer alguma coisa, passou 30 dias, ele nem se manifestou. Quando falecendo o querelante,
ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo ninguém para prosseguir com a ação dentro de 60 dias, que é aquilo que a gente falou. Ele morreu, ou ele ficou doente, incapaz, e ninguém da família se habilitou. Né? Aí tem o nome, a sigla que a gente chama é CADI, C-A-D-I, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Qualquer um desses pode se habilitar e dizer, não, eu quero que esse processo continue porque ele ofendeu meu irmão, eu quero que esse processo siga, por exemplo. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo, a que precisa estar presente, por exemplo, se o juiz marcar uma audiência de conciliação e ele não comparece, ou deixar de formular, aí você já presta atenção, porque aqui já pega para a parte da disciplina prática jurídica, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Quando forem fazer uma peça de alegações finais, que é a última peça do processo, feito o acusado e o réu, se lá no pedido ele não colocar o pedido de condenação, é uma formalidade, mas se deixar de colocar, é considerado perempta. Quando, sendo querelante pessoa jurídica, essa se extingue sem deixar sucessor, ou seja, a empresa fechou e ninguém se habilitou para dar continuidade ao processo. Ok? E aqui é um esquemazinho completo. Quais são as causas extintivas no geral da punibilidade? Aí vem, que é o artigo 107. Morte do agente, pela anistia, graça e indulto, que vocês estão fazendo o trabalho, pela retroatividade de lei, que não mais considera o fato como criminoso, é o chamado abolition dos crimes, que a gente estudou lá em Pena 1, pela prescrição, pela decadência ou pela perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite, e pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Então, quando vocês pegarem o artigo 107, hoje, vocês já vão compreender quais são as causas que realmente extinguem a punibilidade, ok? O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Fernando Sabin. Gente, é super simples, não é? Esse conteúdo, mais uma vez, repito. Me coloco à disposição agora de vocês para a gente tirar as dúvidas e, no final, fazemos a foto. Eu vou pedir para todo mundo ligar as câmeras, tentar aqui ver se a internet dá conta, não é? Para que eu possa ver vocês. Aí ninguém se preocupe se está arrumado, se está desarrumado, não tem nada não, que eu também chego tantas vezes, tão desarrumadinha, né? Mas é só para poder a gente ver vocês. Me repete o conceito de perempção, tá? A perempção é uma espécie de abandono à ação penal privada. É quando o autor ou querelante, ele deixa de promover atos necessários à continuidade do processo. Professora, Rafael, boa noite. Não tem nada não, gente. Você é linda de todo jeito. Oi. Professora, dava para a senhora poder dar só uma retocada, sabe? Com relação à ação letra A e letra B das ações privadas, porque a C ficou tranquila, sabe? Que é a personalíssima. Só uma retocada na A e na B. Pronto, tranquilo, maravilha. A primeira é a propriamente dita, não é isso? Isso. A ação penal privada propriamente dita, ela é, digamos assim, a regra geral. Se ela não for personalíssima e não acontecer por questões de inércia do Ministério Público, todas as outras serão propriamente ditas, entendeu? Então, ela é a regra geral e as outras são o complemento. A personalíssima é aquele caso em que ele é essencial ao casamento, né? E a última é quando o Ministério Público deixa de oferecer a denúncia, aí nasce para a vítima o direito de ingressar com a ação. Não se enquadrando as ações penais privadas na personalíssima e nem na subsidiária da pública, ela será propriamente dita. Ok, obrigado. Aí a subsidiária da pública, você está pedindo também um retoque? Sim, sim. Pronto. A subsidiária da pública, ela acontece nas ações públicas. Ela não deveria acontecer como ação privada, mas o que é que acontece? Como o Ministério Público se manteve inerte, ou seja, ele não fez a denúncia no prazo correto, a partir do dia seguinte ao prazo do Ministério Público para oferecer a denúncia, nasce para a vítima o direito de procurar um advogado e ele entrar com a ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, eu entrei com a ação privada porque o promotor não entrou com a pública. Mas recordando que
A qualquer momento o Ministério Público pode retomar a ação. Por quê? O prazo para ele é um prazo impróprio. Não é tipo, perdeu o prazo, acabou. Porque do advogado, é isso que os advogados às vezes se revoltam, né? Porque o advogado perdeu o prazo, acabou. Mas o Ministério Público não. O juiz também não. A qualquer momento eles podem retomar essas possibilidades de oferecer a denúncia, de dar uma decisão, de proferir uma sentença, mesmo que atrasada. Deu para entender? Qual é o prazo? Qual é o prazo do Ministério Público? 10 dias para réu preso e 30 dias para... Eu até queria conferir. Deixa eu entrar aqui bem rapidinho. Prazo para... Só para não ter perigo da gente... Ó, tá vendo? Estava errado. 5 dias para oferecimento da denúncia estando réu preso. Eu estava confundindo, sabe com o quê? Com o prazo que tem o delegado para fechar o inquérito de réu preso. 5 dias... para oferecimento da denúncia se o réu estiver preso. E 15 dias se ele estiver solto. Vou até colocar aqui no cor da turma. Foi ótimo você perguntar, porque eu tinha confundido. O que é que acontece? O delegado ele também tem os prazos para finalizar o inquérito. No caso, se o réu estiver preso, o delegado tem 10 dias para finalizar o inquérito. E tem 30 dias se o réu estiver solto. Aí eu troquei com o prazo do Ministério Público. Então, se em 5 dias o promotor não denunciar no processo de réu preso, no 6º dia nasce para a vítima esse direito. Se o réu for solto, se em 15 dias ele não ofereceu a denúncia, no 16º dia começa o prazo para a vítima tomar essa ação. Aí alguém poderia perguntar assim, quanto tempo ele tem? Ele tem o tempo até a prescrição. Mas, obviamente, que o promotor fará, né? Essa denúncia ou essa denúncia no momento, mesmo que atrasada, mas vai fazer, né? Quem mais? Só mais uma dúvida. Oi. Nesse caso, se o Ministério Público não oferecer a denúncia em 5 dias ou em 15 dias, independentemente dele estar preso ou solto, aí nasce a possibilidade, né, do réu, aliás, do réu não, da vítima, né, oferecer a denúncia por meio do advogado. Aí eu pergunto, se porventura a vítima não oferecer a denúncia por meio do advogado, o processo vai ser considerado extinto ou a qualquer momento que o Ministério Público venha a propor, vai poder retomar sem problema? A qualquer momento que ele denunciar, vamos dizer uma hipótese absurda, vamos dizer que ele levou esse processo e colocou na mala do carro e esqueceu, tá bem? Aí quando ele foi mandar lavar o carro, 1 mês depois, ou 3 meses depois, imaginei o carro limpo, quando ele foi abrir a mala do carro para pegar alguma coisa, ele viu esse processo lá dentro. Pelo amor de Deus, o inquérito. Aí ele vai fazer aquela denúncia 3 meses depois. É possível? Sim, tranquilamente. Então, mesmo que a vítima não tenha feito, ele poderá fazer. O que é que pode impedir? Não dele oferecer a denúncia, porque ele pode. O que é que esse processo vai perder o seu efeito? É se ele prescrever. Certo? Mas a qualquer tempo ele pode oferecer essa denúncia. Obrigado. Nada. Oi. No caso, o prazo de 6 meses conta do fim do prazo desses 5 ou 15 dias que o Ministério Público, ele... Efigênia, né? Lembre-se que os 6 meses você tem na condicionada para representar e na privada para você entrar com a queixa-crime. Não tem nada a ver com a subsidiariedade pública. A subsidiariedade pública são nas ações incondicionadas, que você não tem 6 meses, não há que se falar em 6 meses na subsidiariedade pública. Você passou o tempo do promotor não denunciar, ele não denunciou, nasceu para você o direito. Enquanto o promotor não denunciar, o direito serve para você também. Viu? Os 6 meses é somente nas ações privadas ou para você representar na condicionada. Foi bom você perguntar, porque aí realmente você estava confundindo os institutos. E aí, gente? Todo mundo sabendo tudo? Professora? Oi. Eu só não estou sabendo uma coisa. Diga aí. Lidar com a saudade que eu vou sentir da senhora. Oh, meu Deus, meu filho, agora que eu engoli o choro, não pode mais dizer essas coisas, não. Eu não tenho mais idade para fortes emoções. Oh, obrigada, meu filho. Eu também sentirei. Mas a gente vai se encontrando pelos corredores. Vocês vão nem... Olha, quando vocês passaram assim, uns 15 dias com o Ivan, vocês não vão nem mais sentir saudade de mim, porque Ivan é animação total na aula. Gente finíssima. Cris, uma dúvida bem por cima aqui. Tanto quando se fala de prescrição quanto concurso de crime, elas vão ser usadas na terceira fase, né?
Não, a prescrição, ela acontece em qualquer momento. A prescrição são aqueles prazos de 3 anos até 20. Agora, o crime continuado é aquele aplicado na terceira fase. Mas aí exclui essas circunstâncias judiciais e agravantes e atenuantes, usando apenas a causa de aumento entendi a de sua diminuição. pergunta. Era basicamente. Tá, entendi. No caso da prescrição da pretensão punitiva abstrata, você só vai levar em consideração as causas de aumento. Nem as circunstâncias judiciais e nem as agravantes e atenuantes, porque essas não têm prazo previsto na lei. Aí você teria que trabalhar com adivinhação, né? Só com as que traz a fração as causas de aumento e diminuição. Então, para efeito de cálculo de pena máxima abstrata, só as causas de aumento e diminuição. Vou dar mais uns minutos para vocês pensarem. Deixa eu olhar aqui as minhas mensagenzinhas que eu recebi enquanto vocês pensam. Aí depois nós vamos tirar a foto, hein? Não vou escapar, não. Né, Tiago? Né? Hoje é a foto oficial. Olha, se você tiver com muita saudade de mim, nem precisa esperar a prática jurídica. Só se matricular em execução penal. É a prática, se Deus quiser, comigo. Se não houver mudança. Cris, eu de novo. No caso que aqui tem causa de aumento e diminuição, como eu já tinha perguntado, só na abstrata e na virtual, né? Isso. Aí minha pergunta elas são usadas antes de ir para a tabela, né, do artigo 109. Exatamente. Você calcula a pena máxima possível, aí depois é que você vai para a tabelinha. Já quando se usa a reincidência lá na PPE, no caso ela vai ser usada depois da tabela. No caso você já encontrou o prazo, é você jogar um texto em cima. Pronto, era essa a minha dúvida. Obrigada. Nada.